Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, eu me formei no ano passado no IMES, no curso de Psicologia, e eu fui convidada hoje para poder contar um pouco para vocês sobre o meu TCC, de como eu, sob a orientação da professora Marcela, construímos esse trabalho tão bonito, tão empático e que foi tão importante para mim. Eu espero que vocês gostem. O título do meu TCC é Feminilidades que se deslocam, análise sobre as influências dos ideais nas diferentes experiências de mulheres a partir do seriado Big Little Lies. Na introdução do TCC, eu vou falar um pouco sobre os diálogos, né, sobre as expectativas em torno do que é ser mulher. Então, desde que a mulher nasce, a partir daí que ela recebe a marca do gênero, né, é designado para ela que ela é do sexo feminino, é incorporado uma série de expectativas, né, durante toda a vida. É como se fosse um roteiro pronto. Ela precisa cumprir metas durante essa trajetória. Então, ela precisa adquirir um papel de submissão, ela precisa ser e se portar de uma forma. Ela não pode ser desviante desse padrão, né? Porque acarreta ela uma série de expectativas e uma série de julgamentos, né? Que tornam essa trajetória muito difícil. E todas essas expectativas do que esperam que ela seja, da profissão que esperam que ela tenha, traz muita angústia, porque para a mulher, para toda mulher, né, elas nunca vão conseguir atingir e alcançar todos os ideais que esperam dela. E se dar conta disso, às vezes é muito doloroso, né? Porque a mulher ela não se dá conta dessa magnitude de tudo que esperam dela, de que ela não precisa alcançar isso para satisfazer o desejo de outro, né? Ela é vista muito sobre o discurso de um outro, um discurso machista, um discurso misógino, né? E em toda essa trajetória, ela se depara muitas vezes com muitos silenciamentos e renúncias que ela precisa fazer para se enquadrar em algo, né? Em um padrão esperado, em um corpo perfeito, em um modo de agir, um modo de ser. E é muito doloroso, acarreta muita angústia você ter que se renunciar de muito do que você tem, do que você deseja, para ser o que se espera, né? E através dessa pesquisa, a gente vai buscar, né, analisar possibilidades educativas e reflexões sobre os ideais de feminilidade e violências identificadas na série na trajetória dessas personagens. Vai procurar elucidar alguns, né, dos embates que as mulheres se deparam durante sua trajetória. O objetivo é analisar como as expectativas em torno do que é ser mulher são abordadas na série Big Little Lies e identificar de que forma estão presentes elementos relacionados à sexualidade, feminilidade, violência sexual, violência doméstica, maternidade, preconceitos e rede de apoio, de acordo com a narrativa das personagens na série. A partir da análise, a gente vai buscar possibilidades educativas e de diálogo sobre as expectativas acerca da feminilidade. A justificativa do meu tema é porque eu considero de extrema importância os enfrentamentos. Você se posicionar e você compreender que você não precisa ser o que esperam, mas que você pode ser protagonista da sua história, você pode escolher ser o que você desejar, você pode se deslocar por esses ideais, você não precisa atingir todos os ideais, é muito importante para a mulher. E é exatamente isso que a psicologia busca, né? A psicologia ela busca o respeito e a atenção ao sofrimento. Ela busca olhar para a subjetividade de cada indivíduo, ela busca a empatia, né? Então, acho que é muito importante você trazer à tona assuntos de extrema importância que precisam de diálogo, né, sobre. E que cada mulher possa compreender, né, que ela se constrói de forma singular. Ela não precisa de um certo molde de como ela deve ser, né?
O que ela vai ser, o que ela quer ser, é uma constante construção. E só ela pode determinar o que ela quer se tornar. O método dessa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa e descritiva e com base na abordagem psicanalítica. É muito importante também a gente frisar a importância dos estudos sobre a sexualidade, que apesar de ser cercada de tanto tabu, é tão necessário. É tão necessário a gente falar sobre o quanto a sexualidade está presente na vida das pessoas e de quanto a gente se negar a falar sobre esses assuntos por tabu, porque não é aceito socialmente, acarreta em tantos silenciamentos, em tantos preconceitos, em tanta angústia, em tanto sofrimento, violência. A gente dá voz para esses assuntos, a gente tem liberdade para falar sobre, contribui muito para a vida das pessoas. E além disso também, né, a compreensão de que a expressão da feminilidade, né, que agrupa todos esses ideais, ela é múltipla, ela é plural. Então eu não posso dizer a mulher, né? São vários ideais de feminilidade que compõem o que é ser mulher. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados de discussões, que são os capítulos do TCC. Eu trago uma introdução no primeiro capítulo sobre a série, frisando como que é a história dessas personagens, né? Então, temos 5 personagens centrais. Temos a Renata, temos a Madeline, temos a Jane, temos a Bonnie e a Celeste. E eu vou trazer assim um pouco sobre a narrativa individual e também de como perpassa a história delas, de como são entrelaçadas as histórias delas também. E ali eu conto um pouco de como é o seriado, de como foi a história, de como ocorreu. E em cada capítulo seguinte, eu vou trazendo um pouco sobre a história individual e de como elas se fortalecem como coletivo. Na história da Renata, a Renata ela é a mulher entre a maternidade e a esfera profissional, né? Então, a gente traz um pouquinho sobre o ideal de maternidade. O que é ser mulher, né? Ser mulher é uma construção singular, pois quando as mulheres vão se construir, elas incorporam uma série de fatores à sua identidade, né? Nesse processo, elas se deparam com várias expectativas, né? E a maternidade é uma delas, né? É esperado da mulher, desde criança, que em algum momento ela vai ser mãe. Quando ela é criança, ela já recebe panelinha, ela já recebe uma boneca, ela entregam a elas uma série de artefatos para que ela aprenda a ser mãe, né? E também se espera que a mulher tenha um instinto materno, que apesar de ser tão imposto, é algo muito recente na família burguesa, né? Na antiguidade, a gente via que os cuidados com a criança estava mais direcionado a uma ama de leite, para depois que ela desmamasse, ela ser introduzida à família. E hoje na nossa sociedade, na família burguesa, normativa, a gente vê que o instinto materno é algo muito esperado, não é permitido que a mulher expresse a magnitude do quanto também é difícil a maternidade, né? Então, eles dão uma forma pronta de como tem que ser mãe também. E isso também traz muita angústia para as mulheres que querem ser desviantes. Elas não querem apenas ser mães. Ser mãe não vai ser suficiente, às vezes, para ela, para comportar todos os desejos e a forma como ela se sente, como ela quer ser. Então, a Renata, por exemplo, ela encontra grande dificuldade, porque ela se realiza na esfera profissional, né? Apesar de ser uma esfera ainda muito na comunidade dela, né? Direcionada aos homens, ela se sente realizada na profissão dela. Então ela faz o que? Ela tem uma babá, ela tenta participar do círculo de mães que são mães em tempo integral, e ela não consegue, ela se sente insuficiente, ela para pensar e se questionar se ela é suficiente como mãe. Por que ela não pode pertencer ao grupo de mães, né?
A gente vê que tem uma certa divisão na série, né? Mães que são mães integrais juntas e mães que são mães da esfera profissional, mães que trabalham em outra, né? Então a gente vê muito presente na narrativa dela que ela se sente marginal a um padrão dominante. Ela não se sente suficiente. Ela está na esfera profissional para ela é sentir-se culpada porque ela não consegue ser mãe suficiente para a filha dela. Segundo as outras mães, é como se ela estivesse faltante. E às vezes a gente vê que muitas vezes, quando ela tenta discutir isso com o parceiro dela, ele minimaliza o sofrimento, ele apenas reforça o que a gente está tão acostumado a ouvir, que as mulheres gostam de ser invejadas, que há essa rivalidade, né? E que é muito necessária também de se romper. Nesse contexto também, a gente vai vendo como a história dela vai se desenvolvendo, e a partir do momento que ela consegue conversar com a Jane, com outra mãe, né? Ocorreu um contexto na escola da filha da Renata, ela ter sofrido uma tentativa de estrangulamento de outra criança. E aí, em todo momento da série, fica esse embate dela não saber como ajudar, não saber como cobrar da escola também. E aí a gente vê que a partir do momento que elas conseguem se acertar, ela é a Jane, porque o filho da Jane, ele foi acusado de ter cometido estrangulamento, né? E em todo momento a gente vê que elas se tornam crianças naqueles papéis, porque há sempre uma briga, uma discussão, uma resistência. E a partir do momento que ela e a Jane conseguem sentar e conversar e mostrar o quanto é difícil ser mãe para ambas, cada um é mãe de uma forma, né? Mas o quanto é difícil para ambas, ela cria uma rede de apoio, ela consegue enxergar que essa demanda ela é muito complexa e que tudo bem ela não se enquadrar no padrão das mães que são mães em tempo integral e ao qual ela espera pertencer, né? E aí, nesse capítulo, a gente traz essa importância. É importante a gente compreender que a maternidade, apesar de todas as expectativas que a rodeiam do que espera ser, é importante para a mulher entender que a maternidade ela é possível. Se a gente compreender que a natureza dessa demanda, ela é tão imensa, né? Ela é intensa, mas também ela é incapaz de ser completamente satisfeita. Não tem como você satisfazer todas as expectativas em torno da maternidade. No terceiro capítulo, eu vou falar um pouco sobre a Madeline. A Madeline, ela é a mulher entre a perfeição esperada socialmente e as verdades escondidas, né? Sobre a Madeline, a gente vai falar sobre um pouco sobre o ideal de conjugalidade, né? É sempre esperado da mulher que ela se realize no casamento. O casamento é sinônimo de realização de felicidade, é o amor romântico, né? É a fantasia de que quando a mulher se desenvolver como adulta, ela vai encontrar um parceiro, ela vai se dedicar aos filhos, ela vai se dedicar ao casamento. E essas expectativas externas e também internas, porque a gente internaliza essas expectativas, torna-se um processo difícil, porque a gente espera que ser casada, ter a conjugalidade seja algo perfeito, seja algo coeso, seja sempre coerente, não tenha divergências, né? E para a sociedade, para a comunidade dela, a Madeline ela vive um casamento perfeito, ela tem os filhos perfeitos, está tudo perfeito na vida dela. E quando a gente transposta assim as verdades escondidas, a gente vai para dentro dos cômodos da casa da Madeline, a gente vê que ela não é perfeita. A gente vê que por mais que ela tente sustentar essa posição de perfeição para se manter nesse ciclo da comunidade dela, a gente vê que ela comete erros, ela também está aprendendo, né? Ela não consegue ser perfeita. Então a gente vê que a relação da filha dela com a filha do primeiro casamento, com a Abigail, é difícil. Ela ainda se sente ressentida porque no primeiro casamento dela ela não recebeu o apoio do marido. Esse marido que agora também é casado com uma mulher mais nova, que agora é dedicado. Então a gente vê que ela tem ainda esse ressentimento da criação da primeira filha que o pai não participou.
Então, ela cria na Abigail muitas expectativas. E aí a gente encontra de novo sobre o ideal de maternidade, né? Porque o amor de mãe, o amor materno, ele é tão único, ele é tão característico, ele é dono de uma grande satisfação, mas ele também traz ao filho uma série de expectativas do que a mãe espera que ele seja. Então, ela espera que a Abigail ela consiga alcançar coisas que ela não conseguiu. Então, ela espera que a Abigail vá para a faculdade, que ela conquiste outras coisas que ela acha que ela não conseguiu. E isso a distancia da Abigail, porque a Abigail não quer ser o que ela essa imagem de perfeição. Inclusive, a filha dela até se sente um pouco estrangeira, ela não consegue ter essa ligação com a mãe, porque ela se sente um pouco estrangeira nessa perfeição. Isso distancia as duas. E quando elas conseguem ter um diálogo sobre franco, né? Que a Abigail consegue ver a mãe dela sem as escamas da perfeição, elas conseguem se conectar. A Abigail consegue compreender que ela não é tão estrangeira assim, a mãe dela, que a mãe dela também comete erros, a mãe dela também não é perfeita. E isso contribui muito, esse diálogo, esse espaço que elas criam para poder falar sobre quem elas são, cria uma ligação entre as duas. E aí a Abigail consegue compreender que ela pode ser amiga da mãe dela, que sustentar essa imagem de perfeição não é a Madeline, né? O que ela transpassa socialmente não diz tudo o que ela é por dentro, né? E aí elas se conectam também porque a Abigail acaba descobrindo uma infidelidade da mãe dela ao casamento. E a gente vê que o tempo todo a Madeline ela luta para poder a família dela coesa, mas também ela se sente muito culpada porque ela teve um caso com um colega de trabalho. E ela tentando sempre manter estrutura, ela se sente culpada por não contar pro marido. E a gente vê que toda essa posição da Madeline de tentar ser perfeita para a comunidade dela, de tentar transparecer que ela tem perfeição em tudo, isso transborda dela, né? E isso mostra como é a mulher freudiana, né? A mulher freudiana é uma mulher que se transborda, ela se transborda de fantasia. Então, quando ela não encontra todas as formas para ela se realizar nessa perfeição, isso é expresso de outras formas, isso escapa de outras formas, né? E para Madeline, no caso, ela se transbordou, né? Ela teve esse escape da perfeição em um ato que para a comunidade dela é considerado errado, né? Que não pode ser esperado. Então o que é esperado socialmente, né? E as verdades escondidas da Madeline é exatamente que ela se transborda no sentido de ela querer ser tão perfeita que algo escapa. E para ela foi a infidelidade com o marido dela. Sobre o ideal de igualdade, a gente pode parar para pensar numa frase que está no TCC também, que é que a gente tem que compreender que a busca por se enquadrar com perfeição a todas as expectativas, ela é uma tarefa incapaz de ser saciada. E aí a Madeline aprende exatamente isso, né? Que você buscar atender a todas as expectativas, a você atender a todos os ideais, é algo incapaz de ser saciado, né? Então, na história da Madeline, a gente traz um pouco disso, né? Que as mulheres elas não precisam se enquadrar em todas as expectativas. Elas precisam se desconstruir de todas essas expectativas do externo para ser o que ela espera dela. Agora, no capítulo da Jane, a gente vai falar sobre a mulher e os silenciamentos do machismo. A Jane, para a comunidade dela, ela chegou um pouco diferente do que é esperado para eles. Então, ela é uma mãe solteira, ela cria o filho dela sozinho e ela passa a morar na cidade de Monterey, que é a cidade fictícia da série, e para começar uma vida nova. E ela vai para aquela cidade, ela conhece as outras mães, e a partir do momento que ela vai conhecer as outras mães, já se pergunta se ela é a babá do filho. Porque para as mulheres da comunidade dela, ela é muito nova, então ela não poderia ser uma mãe, né? Ela deveria ser a babá. E ela já encontra, já se frisa com esse preconceito.
E o outro é que ela não é suficiente como mãe dele, porque sempre estão perguntando sobre o pai do Zig. E o pai do Zig? E pra Jane, ela sempre deixa bem claro que é só ela e ele, né? Então é só ela e o filho. Para a estrutura familiar burguesa e para a estrutura familiar das famílias da comunidade da Jane, lá em Monte Rei, a família dela é disfuncional, porque ela é desviante do esperado. Não é uma estrutura de mãe, pai e um filho. Então é ela e o filho. Então para eles, ela é uma família disfuncional. Só que às vezes o que a gente vê como disfuncional, a gente vê o externo, às vezes interiormente revela coisas muito importantes. Porque a relação da Jane com o filho dela é de extrema confiança, de amizade, de empatia, de acolhimento. A gente pode considerar eles uma família amorosa. Então, às vezes, o que você vê de fora, que você considera disfuncional, às vezes interiormente, né, revela algo muito bonito, que é a relação que ela constrói com o filho dela. Que mesmo nos momentos que se questionam se o filho dela tentou, né, asfixiar a colega de sala, o filho dela conta pra ela que não foi ele que fez aquilo, e a Jane, ela acredita no filho. Ela, mesmo todos os pais e a escola esperando que ela tome posicionamentos para manter a ordem do que eles esperam, para tomar um posicionamento que eles consideram que seja um posicionamento do que um pai e uma mãe têm que fazer, a Jenny confia no filho dela, então ela não obriga o filho dela a pedir desculpa, ela não toma posições de acordo com o que estão esperando, né? Mas de acordo com a relação que eles construíram, com o vínculo que eles construíram, né? E cada personagem na série, ele guarda um segredo, e o segredo da Jane é que ela sofreu um estupro, então ela saiu pra beber com uma amiga e conheceu um homem no bar. E aí, quando eles vão para um hotel, o homem ele muda totalmente a personalidade e a forma como ele fala com ela. Então, ele não, mesmo ela relutando, falando tantas vezes não, ele não compreende o não dela. Ele a estupra mecanicamente, mesmo ela relutando e falando que não. Até que tem um momento na série mesmo que mostra que ela cansa de falar um não, né? A gente vê todo o sofrimento da personagem. E esse não, exatamente para o agressor, ele compreende de forma errônea, ele compreende como um desafio, uma conquista, é uma forma dele se provar suficientemente como homem, né? E isso acontece decorrente de todo esse aprendizado culturalmente, né? Do machismo, de que a mulher ela se constrói na submissão ao homem, né? Então é como se ela tivesse a disposição para saciar essas necessidades do homem. Essas necessidades, inclusive, que muitas vezes é dita como incontroláveis. Então, esse discurso, né, dessa cultura do estupro, ele ainda é muito presente na vida das mulheres. Porque mesmo com toda aquela idealização que a gente aprende da paquera, do floreio, da paixão, né? A mulher sempre ela tá à espera de encontrar um parceiro, né? Que propicia a crença de que ela vai vir encontrar essa felicidade, que ela vai alcançar a felicidade no amor. E todo esse pensamento às vezes silencia ela, invisibiliza a mulher, ela não se sente com espaço de fala, porque ela tem medo dos julgamentos, dos preconceitos. Então, para uma mulher ela abrir que ela sofreu uma violência é muito difícil, porque a sociedade muitas vezes a considera culpada, né? Há essa culpabilização da vítima, né? No caso do estupro. Então, essa forma de invisibilizar, ela não permite que a vítima ela possa expressar e elaborar esses sentimentos. E a gente pode ver que é muito presente na vida da Jane, porque como ela não conseguiu elaborar, ela não conseguiu dialogar sobre, ela sempre tem essas alucinações de que ela está a ponto de atirar no agressor. Então ela ainda acorda assustada à noite, ainda é difícil para ela olhar para uma outra pessoa para se ter uma relação, né? E aí quando ela consegue contar para Madeline, ela consegue se abrir, a primeira vez que ela consegue se abrir sobre o que aconteceu com ela,
porque em todo momento da vida dela, ela sempre pensou naquilo como um caso de uma noite. Ela, inclusive, fala que ela teve o filho dela de um caso de uma noite, né? Ela teve a gestação do Zig, né? De um caso de uma noite. Ela não consegue dialogar e expressar a violência que ela sofreu, né? E isso tudo é por conta dessa cultura machista mesmo, né? Que reduz a mulher a um objeto de satisfação e o homem é aquele que não consegue resistir a essa sedução. Então, mesmo o não, a mulher falar que o não para o homem é um jogo de sedução. A mulher tá falando não para querer dizer um sim. E a gente precisa exatamente falar sobre isso para poder romper essas expectativas, essas idealizações, né? E a gente estudou e a gente conseguiu compreender, a partir de alguns estudos, que quando o agressor, às vezes, ele vai escolher uma vítima, para ele, não importa a história dessa vítima, né? Importa que é uma mulher e que as condições eram propícias para isso, né? E por isso é tão importante conversar sobre o quanto essa cultura machista, essa cultura do estupro, ela silencia a vítima, ela não permite que a vítima expresse, ela não permite que a vítima elabore e ressignifique o que aconteceu com ela, né? E a Jane ainda tem uma outra preocupação também. Como o filho dela, ele foi acusado de tentar asfixiar a colega de sala, em alguns momentos, às vezes, a gente vê que a Jane tem uma certa preocupação de que o filho tenha herdado do pai essas características, né? E ela até procura um apoio psicológico para tentar compreender isso. E a psicóloga fala para ela que não, que o Ziggy é uma criança extremamente dócil, que ele é uma criança que se construiu com ela, né? Então, não há essa herança, essa herdar do pai isso, porque os comportamentos eles não são herdados, né? Eles são construídos socialmente. E para Jane, ela ter conversado com a Madeline criou nelas uma rede de apoio muito bonita. Tanto a Madeline quanto a Celeste, quando descobre isso, a Jane ela sempre corre na praia. E essa praia muitas vezes faz a gente lembrar dos flashes da praia que a Jane saiu após ela ter sofrido esse estupro. Então ela sempre corre na praia. E aí, a partir do momento que essas outras mulheres, essas amigas, a Jane, a Madeline e a Celeste, descobrem, né? Elas, com toda a empatia, sem nenhum julgamento, elas passam a correr todos os dias com a Jane, né? E é muito bonito ver elas construindo essa união, esse vínculo. E elas conseguem fortalecer esse vínculo e a gente consegue pensar muito na palavra sororidade, né? Que é essa união entre as mulheres, é esse não julgamento, mas esse posicionamento para poder olhar para o outro, essa empatia, né? Para olhar para o sofrimento do outro, né? E aí a gente pode pensar que é muito corajoso da parte delas, em meio a tanta rivalidade entre as mulheres, rivalidade essa que é aprendida, você amar outra mulher, você não julgar, mas você olhar para a história daquela mulher, né? E a Madeline e a Celeste, ela constroem isso com a Jane. E é exatamente, né? A importância dessa rede de apoio trouxe para Jane uma forma de olhar para a história dela para ela poder se ressignificar, né? E realmente, né? Mesmo em um mundo que a gente é tão ensinado a competir, você se desconstruir dessa competitividade com a mulher, com as outras mulheres, é ser revolucionária, né? É ser revolucionário, você olhar com empatia para a história de outra mulher, amar outra mulher, olhar para a história dessa outra pessoa, é muito revolucionário. No capítulo da Celeste, a gente vai falar sobre a mulher entre a imagem pública e as verdades escondidas pelos muros da casa. E nela a gente vai falar um pouco sobre os ideais de amor. E a violência identificada na história da Celeste também. Nos ideais de amor, a gente tem toda aquela percepção de que a gente vai encontrar um amor romântico, que o amor tudo suporta,
que às vezes a gente precisa fazer muitas renúncias para poder se construir construir uma história com um parceiro, né? E o quanto isso às vezes atrapalha, porque a mulher idealiza isso que ela aprendeu, de que ela precisa realmente renunciar a muitas coisas, suportar muitas coisas, porque o amor tudo suporta, né? E a imagem pública da Celeste, como as outras pessoas veem ela, é como se ela fosse uma pessoa perfeita, ela tem um casamento perfeito, ela tem 2 filhos gêmeos, ela tem um marido que pode proporcionar tudo para ela, ele proporciona presentes, ele é um marido excelente e invejado pelas outras mulheres da comunidade, né? Mas quando a gente atravessa os muros da casa, né, a gente se desfaz dessa imagem pública no lar. Geralmente no lar as pessoas conseguem ser elas mesmas. Elas não estão com toda aquela escama do que o que enxergam dela, né? Então, quando a gente se depara com a história da Celeste, a gente vê que, na verdade, a vida dela não é perfeita, né? Que, que ela sofre violências do marido. Então, o marido agride a Celeste. Ele, por muitas vezes também, com palavras pensadas e calculadas, ele conseguiu afastar ela do ramo profissional. Ele diz o quanto é importante ela ficar cuidando dos filhos, o quanto eles precisam dela e o quanto ela não deve voltar a trabalhar, mesmo que isso a realize e que ela sinta falta, só a maternidade não é suficiente para Celeste, né? E aí a gente vê que mesmo com todas as violências, as agressões físicas seguidas de sexual, a Celeste não consegue se desfazer do posicionamento de tentar manter a família dela coesa. Então, a gente vê que ela tenta conduzir todas essas situações para não perder a coesão e nem a estrutura familiar dela, né? Ela ela sempre se coloca no posicionamento assim de tentativa de que o marido dela é um bom pai, ele traz presentes para ela, né? Ele é muito bom para os filhos, e aí ela sempre deixa a história dela de lado, o sofrimento dela de lado, para poder olhar para essa parte. A gente vê que ela teima e recusa olhar para ela mesma, né? Ela sempre se mantém no discurso do marido, então ela quer. Ela vê essas violências, mas ela não consegue se desfazer dessa situação porque ela sempre acha que ele não é só aquilo e que ela precisa suportar tudo aquilo para manter a família dela coesa. E é a partir do momento, né, que ela busca terapia, ela consegue ressignificar a história dela. No caso da Jane, a Jane ela encontrou a rede de apoio nas amigas, a Celeste não, ela procurou ajuda especializada, ela buscou a terapia com o marido, a princípio, para fazer terapia de casal. Quando o Perry abandona, ela continua indo. E a partir das trocas na terapia, a partir do diálogo, de você estar num espaço de sigilo e que ela consegue, né, ir ressignificando. Por muitas vezes ela fala que ela também revida, ela também bate nele, então ela também é culpada. E aí a psicóloga faz uma pergunta muito importante para ela, que ela tem esse revide por quê? Porque ela está se defendendo, e aí ela consegue compreender o quanto a relação dela com o marido está tóxica e o quanto isso pode ser prejudicial para os filhos, né? Que a psicóloga sempre enfatiza para ela, até quando você vai achar que não pode acontecer nada? O que vai levar ele a não te bater tanto a ponto de você perder a vida, né? Então ela vai começando a ter essa compreensão. E no capítulo a gente traz o quanto é importante a gente essas mulheres compreenderem, né, a magnitude da história delas, as dificuldades e os embates, assim. E mesmo que o machismo sempre designou a mulher ao lar, ela conseguir olhar para as verdades dela, conseguir olhar para os desejos dela, permite que ela
seja diferente. Isso permitiu que a Celeste se questionasse e visse, compreendesse que ela não precisava se manter naquela coesão, naquela estrutura que estava colocando a vida dela em risco, né? Então ela consegue enxergar a relação, né? E além disso, faz a gente compreender também que as aparências, o que a gente demonstra, a Celeste demonstrava ser perfeita, né? Elas não entregam a realidade de cada sujeito. Então, falar sobre os enfrentamentos que permeiam essas realidades das mulheres possibilita a gente romper o tabu, né? O tabu de que a cerca do vizinho sempre é mais verde, sabe? Então, a Celeste nos permitiu ver a história da pessoa, daquilo que a pessoa esconde do externo, né? No último capítulo, a gente vai falar, no penúltimo capítulo, a gente vai falar sobre a Bonnie. E a Bonnie, ela é a mulher que a gente fala o tempo todo nesse TCC, que ela é a mulher liberta, né? A Bonnie é a mulher liberta, os enfrentamentos, né? Para ela ser desviante do padrão. Então, a Bonnie, mesmo ela não pertencendo ao ideal estético esperado para a comunidade, mesmo as pessoas não olhando para ela como pertencente àquela comunidade, né? Para ela ela se sente bem com o que ela consegue ter empatia, acolhimento pelas outras mulheres. Ela a todo momento as pessoas enxergam ela de uma forma, mas ela não se enxerga daquele jeito, ela consegue não ser o esperado, mas ser o que ela deseja para a vida dela. Então, a gente vê muito presente na história dela a sexualização, né, da mulher negra. A gente percebe que a todo momento as pessoas estão sempre achando que ela está seduzindo, que ela está sexualizando, e a gente vê que ela não, pra ela tá só dançando, ela tá só andando, e a gente vê o quanto, né, é difícil para a mulher negra, porque apesar de todos os embates que elas enfrentam, todos os preconceitos, ela é duplamente, né? Apesar de todos os ideais de feminilidade, todas as expectativas, ela também se depara com o racismo, né? Mas ela não, ela se enxerga como uma mulher liberta, ela é empoderada, ela é desviante ao padrão, mesmo nos conflitos com ela e com a Madeline, que é a esposa do primeiro casamento do marido dela, mesmo as barreiras, né, que a Madeline tem com ela sempre tá aberta, ela sempre quer dialogar, ela consegue enxergar a história do outro, ela tem empatia para com a história do outro, né? Ela se sente suficiente e ela consegue exercitar muito a sororidade, né? Tem um momento na série que são os episódios finais, que a Celeste ela tá numa festa e o Perry, ele chega, o marido dela, chega e quer agredir ela num local separado. E aí essas 5 mulheres, elas vão ajudar a Celeste. Só que a Bonnie, ela é a mulher que sempre... Elas não deixaram que ela pertencesse a esse grupo, né? Mas mesmo assim, ela não olha pra amizade. Ela olha como se a luta das mulheres fosse de todas elas. Ela consegue se desvencilhar de tudo isso e se preocupar com a Celeste. E ela é a personagem que consegue dar uma cartada final. Ela acaba empurrando o Perry e ele cai de uma escada. Na tentativa de ajudar a Celeste a se desvencilhar dessas agressões, né? Então ela consegue ser uma mulher que exercita exatamente o que é preciso, né? Ela consegue se compreender que todos esses ideais de feminilidade eles estão aqui, as expectativas estão aqui, mas que ela pode ser diferente, ela pode ser o que ela desejar. Então ela consegue compreender a empatia, ela consegue compreender a sororidade, que é todas as mulheres lutarem em conjunto, porque é a mesma luta, né? Que melhor que outra mulher para compreender as lutas uma das outras, né? Então ela consegue se unir com essas outras mulheres
para olhar para a Celeste, para olhar do que ela precisa. E a Bonnie, ela, assim, ela foi crucial, ela realmente mostrou o quanto é importante essa abertura, essa desconstrução da rivalidade entre as mulheres, e ela demonstrou que independente de afinidade, de grau de amizade, né, toda a violência contra a mulher é uma luta de todas as mulheres. Ela se atentou, né, que como coletivo essas mulheres conseguiram alcançar força e voz na situação que a Celeste estava vivendo e nos permite refletir sobre isso, né? Refletir o quanto é importante a gente olhar para a história das outras pessoas, para olhar os embates dessas mulheres, né? No meu último capítulo, eu trouxe um relato de experiência sobre o estágio de sexualidade que eu fiz na faculdade, que é o estágio de sexualidade, gênero e educação sexual. E a gente fez foi um projeto social, sociocultural, né? Com adolescentes de 13 a 15 anos. E a gente fazia intervenções semanais. E esse estágio, ele ocorreu durante um ano, né? Então lá a gente conseguia falar sobre ideais de feminilidade, sobre padrões de beleza, em como a mulher é vista na sociedade, e isso contribuiu muito, tanto para a história individual de cada participante, né? Cada adolescente ali, como também como coletivo, como também compreender todas as expectativas que permeiam, a complexidade que é o que esperam, como a gente deve ser, e reforçar a importância da empatia, do respeito, da dignidade, de se romper a rivalidade moldada, né, posta sobre a mesa, sobre as características, né, sobre o que esperam da mulher. E foi um trabalho muito enriquecedor, né? Porque mesmo como estagiária ali, permitiu a gente aprender com o que os adolescentes traziam, com as histórias, com as vivências, e permitiu que todo o conhecimento que eles tivessem ali, agora eles podem ramificar esses conhecimentos. Então, eles podem levar o que eles aprenderem para fora dos muros da instituição que a gente estava, né? Então, eles conseguem levar o que eles aprenderam, esses questionamentos, essas dúvidas, para outras pessoas, né? Então, eles podem ter a propriedade disso, conhecer essas dúvidas que eles tiveram, o que aprenderam ali, eles podem levar para outros locais, né? E foi um trabalho muito bonito, um trabalho muito enriquecedor também. Como considerações finais, eu friso aqui, né, a importância sobre os diálogos sobre a feminilidade e sobre a sexualidade, desculpa, e sobre a educação sexual, do quanto é importante ter espaços seguros que permitam que a gente possa conversar sobre isso, que a gente possa trazer as nossas dúvidas, que a gente possa aprender coisas novas, que a gente possa construir um respeito, que a gente possa construir a compreensão e a reflexão de que a gente pode ressignificar as nossas histórias, que a gente pode ter esses enfrentamentos, né, sobre as expectativas do que se compreende ser mulher, e que através de todo esse processo de reconhecimento, de conhecer coisas novas, ele possibilite, né, que abertamente as mulheres elas se desconstruam e se reconstruam com irmandade, para que elas se posicionem, né, e elas possam construir os seus discursos a partir da sua perspectiva. Então, que elas consigam se desconstruir, que ela não precisa ser o que o outro espera. Ela não precisa estar inscrita no discurso de um outro, mas que agora ela possa olhar para ela e possa se reconstruir como ela desejar. Todos esses ideais estão aqui, mas ela possa compreender que ela não precisa pertencer a todos esses ideais. Ela tem liberdade para ser o que ela desejar.
E, e é isso, gente. Queria agradecer à professora Marcela por ter me feito esse convite tão especial. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês vivam esse processo de TCC e seja de muito aprendizado para vocês também. Obrigada por tudo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.